Deixa eu te contar um pouco da minha história. Meu pai era engenheiro de Minas, engenheiro de mineração, então a gente rodava o país todo e já tínhamos morado em Curitiba em 82, saímos rodando o país, moramos em todas as regiões do país e aí a gente decidiu em 89, meu pai teve uma proposta para voltar para Curitiba e eu já estava nadando, então a última cidade que eu estava morando era Aracaju, Sergipe, e eu estava nadando lá. Então já estava começando a competir com 9 anos lá em Aracaju. E aí eu voltei para Curitiba, eu moro no AU, ali Juvevê AU, e a escola próxima que tinha da minha casa de natação chamava-se Movimentos, Escola de Natação Movimentos, que é ali na Anitta Garibaldi, que mudou o nome agora, que é bem próximo da Justiça Federal e do presídio da U. Então a Movimentos ela ficava exatamente 1,5 quadras da minha casa. E aí por facilidade, né, por ser do lado da minha casa, piscina coberta, aquecida, que é o frio de Curitiba, minha mãe me levou para nadar lá. E eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei fui fazer um teste de natação, porque lá os testes tinha uma piscina de criança, né, tinha uma piscina intermediária, que era para crianças, a primeira era para bebês, a segunda para crianças e a terceira, que era a piscina de 25 metros, ela tinha algumas raias, não vou me lembrar quantas. E aí, assim, do nível que você desenvolvesse de natação, você iria nadando até a última raia. E aí eu fiz um teste, o professor viu que eu nadava direitinho e já me colocou na última raia. Então eu ia nadar lá 40, 50 minutos por dia, que era do lado de casa, mas eu nadava na última raia. Não era treino, né? Era mais uma brincadeira para um menino de 9 anos. E aí eu brincava lá, ficava lá, o professor me passava treino, fazia tudo certinho que eu tinha para fazer por lá. E aí até que veio uma competição. Quando veio a primeira competição, essas competições pequenas de academia, a prova era 25 metros, eu lembro que o juiz deu a largada e eu cheguei bem na frente dos meus colegas. E na época um professor, que não era o meu, chegou para minha mãe e para o meu pai e falou assim: olha, teu filho nada bem, né? Por que você não leva ele para nadar lá no golfinho? A gente novo em Curitiba, né? Perguntou onde que é o golfinho. Eu falei: o golfinho é uma escola de campeões que tem lá no Pilarzinho. É uma escola muito boa de natação, uma escola onde formam-se grandes campeões, é uma escola referência no Paraná e no Brasil, é uma escola muito boa. Eu acho que se o teu filho Léo gosta de nadar, conforme vocês estão me dizendo, acho que valia a pena vocês colocarem ele lá. E aí minha mãe procurou o golfinho, né? E aí conhecemos o golfinho e fui nadar no golfinho. E aí no golfinho eu comecei a nadar, eu não vou lembrar muita ordem, mas eu acho que eu comecei a nadar com um professor que chamava Anderson. E eu comecei, a minha escola eu estudava à tarde, então eu nadava de manhã. Ao contrário das crianças, a maioria do pessoal da minha idade estudava de manhã e fazia as atividades extracurriculares, natação, inglês, matemática, enfim, sempre no período da tarde. E eu era o contrário, eu estudava à tarde e ia pro golfinho de manhã, então chegava no golfinho aquele horário, 9 horas da manhã, né? Então aquele frio de Curitiba, então, né, o pessoal falava louco pra minha mãe, você traz uma criança de 9 anos para nadar e tal. E aí eu lembro que tinha um professor Anderson, e aí o Anderson começou, né, a me dar treinos, como qualquer criança. E aí eu comecei a nadar no golfinho. E aí Cris, comecei a nadar com o Anderson. E aí o Anderson começou a nadar, a me desenvolver, e eu gostava desse espírito de competição, mas eu treinava sozinho. E aí o Anderson falava para minha mãe: Dona Leda, você tem que trazer o Galvão a parte da tarde, né? A parte da tarde que tem equipe aqui, a parte da tarde tem em cima, uma ótima professora que vai treinar ele, vai desenvolver o Galvão, mas tem que ser no período da tarde. E aí até que minha mãe conseguiu me trocar de escola, né? No ano seguinte, já no ano de 90, que foi esse final de 89, no ano de 90, eu já fui treinar à tarde, se não me falha a memória. E aí eu comecei a treinar com a Missima, né? A famosa Elizabeth Missima, que fala forte, né? Vai forte, galera. É uma pessoa assim que eu tenho um grande carinho e me treinou durante muitos anos, né? Então eu sempre que eu fui nadar, ela começou a passar os treinos, comecei a treinar com ela, e é onde eu conheci
Rafa Santos, Carlinha Suitala, a Vika, a Vitória no Leal, Bia, né, esse pessoal da minha idade que a gente começou, a Elisa, o Seu, os Pepe, Fernandinha Pepe e assim por diante. Eu comecei a frequentar o clube Xixof, enfim. E aí eu comecei a frequentar o clube com a Micima. E aí comecei a competir nessa época com a Micima. E a Micima sempre me estimulando. Mas aí foi durante anos eu treinando, sempre competindo, né, nadando ali campeonatos estaduais e tal. Só que eu gostava muito de competir, gostava de treinar, mas eu era, em contrapartida, eu não gostava muito de estudar nessa época. Então, o meu pai, uma maneira de me punir, ele me tirava da natação. Então ele falava assim: Léo, se tuas notas não estiverem boas, eu vou te tirar da natação. E teve até um episódio uma vez que o tio Gastão, o seu Gastão Santos, né, foi lá em casa conversar com o meu pai, porque o meu pai tinha me punido, porque eu estava com uma nota vermelha, não lembro em que matéria, e falou assim: Léo, vou te tirar da natação. E aí foi lá e me tirou da natação, falou: vou tirar o que você mais gosta, já que você não consegue estudar, não consegue dar continuidade, né, eu vou te tirar da natação, porque só assim eu quero que você estude para você poder treinar e competir. E aí eu lembro que teve um fato que o tio Gastão foi lá em casa. E aí ele foi lá em casa um dia à noite, conversou com meu pai e ficou horas conversando com meu pai. O tio Gastão sempre um cara muito bacana e conversava com meu pai, assim. Meu pai também já é falecido, sempre foi um senhor muito bacana, de alto astral, né, muito legal. Mas o meu pai, ele queria que eu entendesse que o estudo era muito importante para mim. E aí o tio Gastão, eu lembro do tio Gastão falando para ele assim: seu Galvão, deixa o Galvão competir, o menino é bom, né? O menino vai bem, né? Ele nada borboleta também, que é o que a gente precisa nos nossos revezamentos, ele vai muito bem no nado crawl, deixa ele competir, né? E meu pai falava: seu Gastão, ele tá ruim de nota, né? O nosso combinado aqui em casa é assim, blá blá blá. E até que o meu pai cedeu pro tio Gastão, acabou me tirando do castigo, né? E deixou eu voltar a nadar. E assim foi por anos, né? Assim foi por anos. Isso devia estar na época aí de 94, 95, mais ou menos esse ano. E aí fui competindo sempre pelo clube. Eu lembro assim, Cris, um fato que me marcou muito do golfinho. Teve inúmeras situações mais particulares, com 2, 3 amigos, né? Mas o golfinho, assim, uma coisa que eu lembro muito de clube, eu não lembro se foi o ano de 96, que eu tenho quase certeza que foi, ou o ano de 97. Teve um estadual de inverno, né, aqui em Londrina, né, que foi no Country Club, se não me falha a memória. E a gente veio do golfinho com mais ou menos, aí com uns 30 e pouco atletas. Nessa época o Homero já tinha entrado no clube do golfinho, né, que eu chamo de Chicão até hoje, tem um carinho tremendo, porque é o Homero Francisco Cachel, então eu chamo ele de Chicão, é um carinho que eu tenho pelo Homero. E aí o Chicão já tinha assumido o clube, eu já estava treinando com o Chicão, né? Até voltando um pouco, eu não cheguei a treinar com o Volokita, era um cara que eu admirava muito, o Daniel Volokita, e o ano que eu ia treinar com ele acabou saindo, eu não lembro se ele foi pro Minas Tênis, eu não vou me recordar, mas ele acabou saindo do clube. Eu lembro que ele falava pra mim, ele falava assim: Galvão, esse ano você pode brincar aí de treinar, aproveita, descansa, brinca, porque ano que vem, meu irmão, você vai nadar borboleta, você vai rodar um monte, você vai treinar um monte. E eu falava: não, Volokita, eu não vou. Ele falou: vai, você vai treinar que nem gente grande, você aguenta, você vai treinar que nem gente grande, eu vou te trazer pra equipe, você vai treinar que nem gente grande, aproveita que ano que vem você vai treinar muito. E aí, enfim, né, aí chegou o Homero e tal, eu fui treinar com o Homero. E aí fiquei anos treinando com o Homero até sair do golfinho, né, até o Homero também acabar saindo do golfinho, eu saí um pouco antes. E aí teve uma competição aqui, Cris, que era no estadual de inverno, aqui em Londrina, no Country, e eu acho que a gente veio aí mais ou menos com uns 30, 35 atletas, não mais do que isso, que era uma equipe grande, né, relativamente grande para a época. Só que o curitibano, que era o nosso rival, né, enfim, veio com mais ou menos, eu acho, com 60 atletas, assim, quase que o dobro do nosso pessoal. E aí aquela contagem de pontos, né, e tal, na última etapa, a gente brigando ponto a ponto, fazia alguns anos que a gente não ganhava no golfinho e aquilo começou a se tornar real nas últimas 2, 3 etapas,
né, períodos, e aí o Homero colocando aquela pilha na gente, a gente mais empolgado, querendo nadar, querendo competir, né, por aquela gana de ganhar e com aquela rivalidade saudável que a gente tinha pelo curitibano. E aí eu lembro que chegou na última etapa, o pessoal fazendo pontos, contando a pontuação, tinha acabado a competição, e aí eu não lembro como ou porquê, alguém falou que o curitibano tinha ganho da gente por um ponto. Um ponto. A gente ficou muito decepcionado. E eles começaram a fazer na arquibancada com 60 pessoas aquele banzai, e a galera levantava atrás, banzai, Clube Curitibano, um puxava ele, a galera, Clube Curitibano, e quebrando tudo, e a gente tudo triste, cabisbaixo, cara, falou, não é possível, cara, uma chance real que a gente teve de ganhar o campeonato, puxa vida, perder por um ponto, faz parte, mas a gente não tava acreditando. E aí o Homero foi lá na cabine de som e pediu recontagem de pontos. E aí começaram a recontagem de pontos. Resumo do negócio. A gente ganhou por um ponto do Clube Curitibano, a situação inverteu. Cris, a gente fez uma bagunça, a gente voltou naquele ônibus rouco, berrando de Londrina para Curitiba, ninguém dormiu. Pensa num pessoal feliz, com o título, com o troféu, o Homero feliz. Eu lembro que eu acho que isso foi o ponto assim, que mais me marcou de competição do Clube Golfinho. Essa época foi uma época muito boa, a gente tinha uma equipe legal, tinha muita gente ainda competindo, pessoas que não tinham chego ainda na época de fazer a faculdade, então assim, alguns ainda estavam competindo, estavam treinando em nível muito bom, e aí foi o ano que a gente ganhou. E aí, engraçado, no Paranaense de verão, ia ser na nossa casa, no Golfinho de Longa. E aí, teoricamente, a gente não podia perder, né? Só que aí o que aconteceu? Um monte de atleta parou de nadar, né? A gente, sei lá, de 35, a gente caiu com uns 20 atletas competindo, e o curitibano, que foi com 60, foi com uns 80 a competir na nossa casa. E aí, resumo da brincadeira, os caras fizeram banzai, os caras fizeram gritos, os caras fizeram foguete, rojão, bandeira, tudo que eles queriam deu da nossa casa. A gente acho que foi vice-campeão geral, mas assim, uns 300, 400 pontos atrás, eu não vou me recordar, mas coisas da vida. Então assim, eu acho que de falar de equipe, eu lembro muito desse episódio que a gente competiu 6 meses antes fora de casa e ganhamos, e no estadual do mesmo ano a gente tomou uma surra, né, vamos dizer assim, do Clube Curitibano. Mas foi isso. Voltando um pouco, a parte mais gostosa eu acho que tinha do Clube Golfinho, pelo menos na minha época, que eu nadei lá de 89 a 99, uma década de dedicação, de amizades, de muito companheirismo, muito amor ao clube, que era um clube assim que me marcou porque não tinha nada fácil. Então a nossa rivalidade com o curitibano era uma rivalidade assim, não era uma rivalidade, como é que eu vou dizer, com o clube, né, com as pessoas do clube, era uma rivalidade com a gente. Por que eu acho que era uma rivalidade com a gente? A gente brigava muito com a gente porque a gente tinha muita dificuldade. Então, se você colocar na ponta do papel o Clube Curitibano, vamos falar assim, separar de pessoas que nadaram, vamos considerar, não pelo poder das pessoas, mas como era a dificuldade, classe A, B e C, o Clube Curitibano era a classe A, nós éramos a classe C. Só que o Amaral também era a classe A, né? O Country aqui de Londrina também era a classe A, né? O Guarani de Ponta Grossa também era a classe A, o Minas Tênis também era a classe A, o Pinheiros também era a classe A, né? O Acel aqui de Londrina também era a classe A. Por que classe A? Porque eles tinham, entre aspas, quase todos eles tinham quando eles tinham o começo do ano no calendário, o clube já pagava para eles, né? Eles sabiam que se eles pegassem índice no estadual, eles iam. Eles sabiam que se eles pegassem um índice para um campeonato brasileiro, eles iam. Eles sabiam que se pegassem um índice para um campeonato brasileiro, eles também iam. Iam ficar em hotéis bons, né? Iam de avião, às vezes 2 dias antes para voltar um dia depois, né? E a gente tinha essa dificuldade. Então, quando a gente fala dessa dificuldade, Cris, que a gente tinha, era uma dificuldade saudável, né? Que isso fez a gente crescer mais. Então a gente batalhava mais, existia as rifas, existia a bazar, existia
toda a mobilização dos pais para que não deixasse faltar nada para os filhos, né? Realizando sonhos, competições. Então isso era muito bacana. E aí eu acho que isso fortalecia muito o pessoal do golfinho. Então eu acredito que até hoje, por isso que existe uma amizade muito bacana no golfinho, porque todo mundo compartilhava da mesma dificuldade. Independente se o pai de fulano, beltrano, ciclano tinha poder aquisitivo bom, se vinha de berço, tinha uma propriedade um pouco melhor, né? Era um diretor, era dono de empresa, e o pai do outro lá do ciclano que não tinha, estávamos todos juntos, né? Quebrando cabeça, pensando, colocando as nossas forças, não medindo esforços para realizar o sonho dos filhos. Então acho que por isso que o golfinho foi muito bacana. Foi uma fase muito importante da vida para mim, isso me amadureceu muito, criei grandes laços, meus melhores amigos são do golfinho, até hoje, né, as pessoas que eu chamo de irmão, né, não vou dizer aqui quais, porque são muitas, que frequentam a minha casa até hoje, né, eu vou na casa deles, eles frequentam a minha casa, a gente tem contato diariamente hoje por causa da ferramenta WhatsApp, então a gente conversa muito, a gente se liga, né? Então pra gente é muito bom, eu não tenho o que falar, foi uma fase muito boa e o golfinho fez isso com a gente. Eu acho que não só comigo, com todo mundo da minha geração e do que eu escuto das gerações anteriores da mesma maneira. Sempre foi suado, sempre foi difícil, sempre foi muito gratificante realizar as coisas. Estar num brasileiro, competir num brasileiro, brigar por uma medalha de brasileiro, isso vinha de um suor dos nossos pais, que não mediam esforço para nos trazer aqui. Acho que isso era o que mais ficou de marcante para mim no golfinho, né? Junto com essas amizades todas. Eu, Cris, como eu te falei, eu fui o último atleta a competir pelo Clube do Golfinho e no ano de 99. No ano de 97, a gente tinha uma equipe, o pessoal mais novo foi ficando para trás porque estava fazendo vestibular. Em 98 ficou, acho que eu e mais 3. Em 99 ficou só eu. E aí o Homero já estava mais focado no triatlon, já vinha cuidando da equipe de triatlon já fazia um bom tempo. E só foi sobrando eu, só sobrou eu. E aí o ano de 99 foi um ano um pouco mais difícil, porque o Homero passava apenas treino para mim, então eu treinava sozinho, né? Não tinha mais equipe. Que nem eu estava falando, só tinha eu na equipe. E aí treinava sozinho, né? Tava já difícil, né? Porque você não tem mais base, não tem ninguém para brincar, tirar um rachinha. E aí foi um ano difícil, até que o Clube Curitibano me procurou, como já me procurava nos outros anos. O Marcos Chaiben, o falecido Marcão, também foi professor do golfinho, me ligou um dia falando se eu queria bater um papo com ele e tal. E aí não tinha muita opção. Gostava do trabalho do Marcão, já estava coordenando o Clube Curitibano fazia um bom tempo. Resolvi falar com o Homero, né? E aí fui conversar com o Homero. Falei, Chicão, vamos bater um papo e tal. Ele falou, vamos. A gente conversou e aí falei, né? Abri para ele as minhas expectativas, os meus desejos e que o Curitibano tinha me feito uma proposta, né? Queria conversar comigo, na verdade. Não tinha feito uma proposta. E ele falou, Galvão, vai ser feliz, cara. Esse ano foi um ano difícil. O triatlo me tomou muito tempo, eu não estou conseguindo te dar a atenção devida, a gente ficou sem ninguém de equipe, né? Ficou só você na equipe. Então, o Curitibano marcou um ótimo técnico, um bom professor, tem uma equipe boa lá, tenho certeza que lá para você também vai ser muito bom, porque eles acabam, né, cobrindo todas as despesas do ano. Então, vai ser feliz. E assim eu fui, conversei com o Marcão, alinhei a minha saída do golfinho, e foi o último ano do golfinho, e ali o golfinho não teve mais equipe de natação, né? Ainda teve uma equipe de triatlon que o Homero ficou cuidando, acho que até 2002, alguma coisa assim, não me recordo. Falar um pouquinho do que eu aprendi muito lá no golfinho. Eu fiquei de 89, que foi o ano que eu fui nadar no golfinho, até o ano de 99, foi o último ano do golfinho, em 2000 eu acabei no Clube Curitibano. Fiz grandes amigos, né? Eu falo do golfinho com um carinho, eu tenho meus amigos que frequentam a minha casa até hoje, são a base deles, são todos feitos no golfinho. Não vou citar os nomes aqui para não ser injusto, mas todos são muito meus amigos, a gente tem uma amizade muito grande. E o que eu lembro muito do golfinho era muita união que a gente tinha no golfinho. O que a gente tinha de bacana do golfinho, eu acho que até tinha te mandado no outro vídeo,
é que a gente fazia de tudo para poder competir. A gente ia competir um sul-brasileiro em Florianópolis. Pô, relativamente barato para levar um filho para lá, mas ao mesmo tempo alguns tinham condições, outros não tinham. Então, para não ter essa diferenciação, a gente sempre fazia de tudo para levar todo mundo com as mesmas condições. Então tinha as rifas, né, tinham as gincanas com dinheiro, tinham bingos que às vezes as mães faziam, e patrocinadores que a gente corria atrás também. Então teve uma época que eu entrei no golfinho, não tinha patrocínio, depois veio o Water Planet do Gilberto, que ajudava, não sei de que forma, mas ajudava o golfinho, né? Depois teve a junção com o União Juventus, que também ajudou um pouco. Então o bacana do golfinho era isso, a gente ia, o curitibano tinha tudo pago, o Amaral tinha tudo pago e a gente lá sofrendo. Eles iam almoçar numa churrascaria bacana, a gente ia almoçar num lugar um pouco mais simples, mas que, né, não era aquela churrascaria 5 estrelas, mas era uma que cabia no nosso bolso. E nem por isso a gente deixou de ser um bom atleta, de ser boas pessoas, de ser tratados de forma diferente, de maneira nenhuma. Então é um negócio que o golfinho era muito bacana, existia muita união. Eu gostava muito do golfinho porque foi o jeito que eu fui criado dentro de casa com a minha família, então dentro do golfinho a gente se identificou muito. E essas amizades foram sempre assim, dá para um, vamos todo mundo, não dá para um, a gente não vai. E isso acontecia muito nas viagens que iam para o Chile, que o Homero decidia quem que estava precisando ir, quem podia ir, fulano não tem condição, a gente fazia a vaquinha para juntar para poder levar o outro atleta, ou seja, porque era de ponta, ou para fechar um revezamento. E assim foi indo no golfinho. Então o golfinho para mim me dá muita saudade por isso. É uma época assim dos meus melhores amigos, uma época só de partes muito gostosas da vida, de muito aprendizado, que hoje em dia a gente vai tentar levar para os nossos filhos, né? E que às vezes talvez a gente não consiga, mas a gente vai levar, vai explicar, ver quanto é difícil, quanto é penoso, que as coisas não são fáceis, né? Que o mundo não é tão simples assim. Mas o golfinho para mim foi isso, foi uma escola muito boa, não só de professores, que eu tive ótimos professores, mas de amigos mesmo. Eu não tive colegas, eu, graças a Deus ali tive muitos amigos. Os que eu convivi até hoje são muito meus amigos.